Seja bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo introdutório de todos os livros da Bíblia. Nosso curso já nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento e no programa de hoje iniciaremos o estudo da carta aos Colossenses. Ouça como Paulo começa a carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis e irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começou a carta aos Colossenses abençoando os irmãos fiéis de Colossos. A carta aos Efésios também começa com uma bênção. Isso é um detalhe muito importante para mim, que sou pastor, porque sei que em toda a congregação sempre temos aquela pequena minoria que chamamos de os fiéis. É impressionante, os fiéis estão sempre lá. Talvez sejam poucos, 2 ou 3, mas sempre estão presentes em todas as congregações. Parece que é sempre a mesma minoria comprometida e fiel que faz a obra. Como pastor, me sensibilizo ao observar que os Efésios e os Colossenses foram tratados como os fiéis. A cidade de Colossos localiza-se a 160 quilômetros de Éfeso e cerca de 18 quilômetros de Laodiceia, que, na minha opinião, é um dos lugares mais bonitos de todo o mundo. Vocês estão lembrados que falamos que a igreja de Éfeso provavelmente foi a igreja mãe de todas as igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse? Esse livro possui cartas para as igrejas, e a primeira é para a igreja em Éfeso, e depois para Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Estudiosos acreditam que todas essas igrejas surgiram da igreja de Éfeso, e que foram resultado do seminário que Paulo conduziu naquela cidade. Durante 2 anos, Paulo ensinou 6 horas por dia na escola de Tirano. De acordo com estudiosos, essas igrejas foram fruto do seu ministério de ensino. É possível que a igreja de Colossos tenha sido parte do grupo de igrejas satélites que cresceu da igreja de Éfeso. Paulo escreveu para a igreja em Colossos, mas podemos perceber pelo seu conteúdo que ele nunca tinha estado lá. Mas ele conhecia algumas pessoas dessa igreja. Paulo morou um tempo em Éfeso, uma cidade de grande circulação de pessoas. Na época de Paulo, Éfeso era uma cidade portuária. Hoje, devido à erosão e a outras causas, essa cidade fica a cerca de 50 quilômetros da costa. Mas nos dias de Paulo, era uma cidade costeira, por onde passavam muitas pessoas. Por isso, Paulo conheceu pessoas de Colossos e Roma que passaram por Éfeso enquanto ele morava lá. Ele conheceu Filemão, por exemplo. Quando estudarmos a carta de Filemão, veremos que Filemão era de Colossos e parte da igreja de Colossos se reunia na casa de Filemão. Paulo conhecia Filemão e seu escravo fugitivo Onésimo. Nessa carta, Paulo menciona um homem chamado Epáfras. Aparentemente, Epáfras era o pastor, talvez até o fundador da igreja de Colossos. A igreja de Colossos enfrentava 3 tipos de problemas. O primeiro era que a fé daqueles cristãos era bombardeada por ideias filosóficas e pela intelectualidade daquela cidade. Infelizmente, parece que esse ataque à fé cristã acontece em todas as gerações e não restringiu-se àquela época e àquele lugar. Não há dúvidas de que esse ataque está ocorrendo também nos dias de hoje. Paulo escreveu nessa carta: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. O ataque filosófico sobre a fé dos discípulos da igreja de Colossos era muito forte. Havia também o legalismo. O legalismo era um problema que parecia perseguir Paulo onde quer que ele fosse. O legalismo foi o grande problema nas igrejas da Galácia. Também havia judeus legalistas em Colossos que estavam tentando impor seu legalismo judaico para os colossenses. Além disso, havia pessoas na igreja de Colossos que estavam envolvidas com fenômenos sobrenaturais. Todo mundo se interessa pelo sobrenatural. Não é difícil reunir uma multidão se houver algo sobrenatural para mostrar. As pessoas acreditavam que qualquer fenômeno sobrenatural vinha de Deus e que tudo que era espiritual vinha do Espírito Santo. Para eles, os parapsicólogos, aqueles que se comunicam com os mortos e qualquer outra demonstração sobrenatural e espiritual, exerciam a obra de Deus e do Espírito Santo.
Havia pessoas assim na igreja de Colossos, que tinham visões, adoravam a anjos e a outros fenômenos místicos que ainda estão presentes em algumas igrejas. Aparentemente, esses 3 problemas eram demais para Epáfras, provavelmente mais jovem que Paulo. Talvez ele tivesse sido um dos alunos de Paulo graduados no seminário de Tirano. É muito comum, quando os pastores enfrentam problemas nos primeiros anos de seus ministérios, pedirem conselhos para seus velhos professores. Quando Epáfras se deparou com esses problemas, ele procurou por Paulo em Roma. O livro de Colossenses foi mais uma das epístolas escritas em Roma. As cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são todas cartas escritas durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Epáfras foi para Roma, encontrou-se com Paulo e pediu conselhos sobre esses problemas que ele estava enfrentando na igreja de Colossos. Pode ser que essa visita tenha originado a carta de Paulo aos Colossenses. O livro de Efésios foi a obra-prima de Paulo sobre a igreja, e o livro de Colossenses é a obra-prima de Paulo sobre o Cristo da igreja. Parte do ataque que a igreja de Colossos estava sofrendo relacionava-se à deidade e à pessoa de Jesus Cristo. Pessoas estavam impondo um ponto de vista filosófico aos colossenses que influenciava a opinião que tinham de Cristo. Essa filosofia, a grosso modo, dizia que uma criatura tinha gerado outra criatura, que gerou outra criatura, que gerou outra, até que finalmente uma criatura gerou o universo. Em algum ponto dessa filosofia, eles inseriam Jesus Cristo e faziam dele um pouco abaixo daquilo que nosso credo afirma que ele foi, totalmente homem e totalmente Deus. Essa filosofia atacava a deidade de Cristo, o fato de que Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, e que nós consideramos Jesus o Emanuel, o Deus conosco. Mas ainda hoje nós sofremos esses ataques. Há milhões de pessoas que se declaram cristãs, mas não creem na deidade de Jesus Cristo. As Escrituras são claras quanto à deidade de Jesus Cristo, de que ele era Deus em carne. E a carta de Paulo aos Colossenses é a passagem da Bíblia que ensina essa verdade de maneira mais explícita. Foi nessas circunstâncias que o Espírito Santo, através da vida e do ministério de Paulo, produziu essa obra-prima. Se não fossem todos os problemas da igreja de Coríntios, hoje nós não teríamos acesso a essa carta que Paulo escreveu, uma obra-prima teológico-pastoral. Por causa do legalismo dos Gálatas, vamos dizer o seguinte: então Paulo nos deixou uma obra-prima contra o legalismo. Se não há problema, não há profeta. Essa era a regra. No Novo Testamento, quando as igrejas tinham problemas, Deus movia os apóstolos a escrever essas epístolas inspiradas. Se as igrejas que Paulo fundou não tivessem sido problemáticas, hoje nós não teríamos essas obras-primas. A pessoa de Jesus Cristo estava sendo atacada em Colossos e foi por isso que Paulo, inspirado por Deus, deixou para nós essa obra-prima sobre a pessoa de Jesus Cristo. A supremacia de Cristo é o tema da carta aos Colossenses. Nessa carta, além da ênfase que é dada à deidade de Jesus Cristo, de que Jesus é Deus, Paulo também enfatiza ideias como essa. Se você tem Jesus Cristo, então você tem tudo. Se você perder Jesus Cristo, você perde tudo. Paulo também enfatiza nesta carta a plena suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Ele é tudo o que você precisa. Por último, Paulo também enfatiza a supremacia de Jesus Cristo. Novamente nos deparamos com duas palavras que peneiram a mensagem da Bíblia até sua essência. Primeiro, Deus. Jesus se declara Deus. Ele faz isso quando exige a fidelidade e a lealdade devidas a Deus. As Escrituras dizem primeiro Deus. Jesus disse que ele tinha de estar em primeiro lugar. Em Lucas 14, Jesus lançou um grande desafio para aqueles que queriam ser seus discípulos. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Poderíamos incluir essa declaração de Jesus entre as frases ou as declarações duras de Jesus, das quais concluímos que se Jesus Cristo é alguma coisa para você, então ele é tudo para você. Se ele não for tudo para você,
então ele não é nada. Paulo fala sobre isso no primeiro capítulo dessa carta. Ele também fala que em todas as coisas ele deve ter a supremacia. Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Jesus Cristo é autossuficiente. Jesus Cristo é a plenitude de Deus. Jesus Cristo é a expressão completa de Deus. Jesus Cristo é Deus e Ele deve ser o Senhor e ter a excelência na sua vida. Se Jesus Cristo for alguma coisa para você, então Ele é tudo para você. Essa é a ênfase e o tema dessa carta. Hoje em nossas igrejas temos problemas semelhantes aos problemas da igreja de Colossos e por isso essa carta é tão importante. Lembre-se do que falamos quando estudamos os profetas. Se não tinha problema, não tinha profeta. Bastava aparecer um problema e Deus levantava um profeta para tratar do problema que estava impedindo a obra de Deus. Depois que o problema era eliminado, a obra de Deus podia continuar. Eu também já falei que os apóstolos têm no Novo Testamento a mesma importância que os profetas têm no Velho Testamento. As epístolas do Novo Testamento tratam dos problemas que bloqueavam a obra de Deus. O propósito dessas cartas é enfocar esses obstáculos que impedem a obra de Deus até que eles sejam removidos e a obra de Deus volte ao seu curso normal. Você vai perceber que é isso que acontece em todas essas cartas de Paulo e na carta aos Colossenses. Temos em nossas igrejas pessoas legalistas que tentam colocar sobre os crentes correntes legalistas que são contrárias aos ensinamentos de que somos salvos pela graça através da fé e não por obras. Também há gente em nossas igrejas que enfatizam os fenômenos sobrenaturais e acham que qualquer coisa que seja espiritual vem de Cristo ou do Santo Espírito. Essas pessoas não testam os espíritos, ficam vulneráveis a qualquer espírito do mundo, bom ou mau. Mas, infelizmente, o meu tempo está acabando. Para o próximo programa, leia toda a carta de Colossenses, fazendo a você mesmo essas perguntas. O que o texto está falando? Qual o seu significado? O que ele significa para mim? Conto com você para o próximo encontro com a palavra. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Em nosso programa desenvolvemos um curso dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia, que já nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento. No último programa fizemos uma introdução à carta aos Colossenses. Hoje gostaria de fazer com você um voo panorâmico sobre ela. Primeiro, no primeiro capítulo de Colossenses, o apóstolo Paulo dirige-se aos fiéis da cidade de Colossos. Você observará que ele fez uma oração por eles. Paulo também orou pelos Efésios e por muitos irmãos para quem escreveu. Procure observar como é a oração de Paulo pelos irmãos de Colossos e tente seguir o modelo. Qual é o primeiro pedido na lista de oração de Paulo? Encontramos o seguinte no capítulo 1. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos por causa da esperança que lhes está reservada no céu, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Aí Paulo menciona Epáfras, o pastor da igreja. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo orou pelos colossenses, porque soube do testemunho que a igreja estava dando de que realmente tinha nascido de novo. Eles tinham se tornado parte de Cristo e do corpo de Cristo. Paulo sempre dizia àqueles que tinham se tornado seguidores de Cristo: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Se você tem uma lista de oração, ela provavelmente tem o nome de pessoas doentes, sem emprego, que precisam de libertação do álcool, com problemas familiares ou que estejam passando pela perda de um ente querido. Esta seria uma típica lista de pedidos de oração. A lista de pedidos de oração de Paulo não era assim. Paulo conhecia muita gente que estava na prisão e sofrendo, mas sua lista de oração incluía aqueles que ele sabia que estavam firmes na fé. O pedido de Paulo por essas pessoas também é muito interessante.
Paulo não ora para que elas sejam curadas ou saiam da prisão, nem por suas necessidades. Ele ora pelo seguinte: não deixamos de orar por vocês nem de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Quando oramos, desenrolamos nossa ladainha de pedidos que mais parecem uma lista de compras e aí mandamos Deus passear. Mas parece que Paulo fazia o contrário. Ele pediu que Deus mandasse aqueles fiéis passearem. Ele orava para que eles entendessem o que Deus queria que eles fizessem e para que fossem sábios nas coisas espirituais. No capítulo 1, versículo 10 e 11, Paulo diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. É maravilhoso observar os motivos de oração de Paulo. Quando Paulo começa a falar quem é Cristo, descobrimos qual é o tema desta carta. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Você observou que, à medida que apresentou Cristo, Paulo refutou as ideias filosóficas que atacavam a deidade de Cristo? Existia todo tipo de heresia em Colossos e muitas delas ainda estão tentando entrar em nossas igrejas hoje, mas Paulo combate todas elas, professando quem é Jesus Cristo. Existia um mistério que Deus tinha revelado a Paulo e que ele nos conta. Cristo em seus corações é sua esperança e glória. A única esperança que você tem para glorificar a Deus é o fato de que Jesus Cristo está no seu coração. Além de dizer que é Cristo, Paulo também relatou o que Cristo fez. Isso nos remete ao texto da carta aos Efésios, que está escrito assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Paulo estava relatando o que Jesus Cristo tinha feito. No capítulo 1, Paulo também conta aos Colossenses como podemos nos apropriar do que Cristo fez. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você compreende quem é Cristo? Você entende o que ele fez? Você sabe como se apropriar do que Cristo fez por você? Leia o primeiro capítulo de Colossenses e as verdades apresentadas por Paulo. Elas são as respostas para essas perguntas. Paulo fez a declaração de sua missão. No capítulo 1 ele escreveu assim: dela, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Este era o objetivo de Paulo. Continuando sua leitura da carta aos Colossenses, observe que Paulo conta como viver em Cristo. Essa expressão em Cristo é uma das expressões mais elementares do Novo Testamento. Ela é usada 172 vezes no Novo Testamento. Paulo usa esta expressão no Novo Testamento mais do que ninguém. Estar em Cristo, como o ramo está ligado à videira, essa é uma expressão usada por Paulo 97 vezes. Uma coisa é escrever no quadro com giz, em Cristo. Outra coisa bem diferente é viver em Cristo diariamente. Esta carta de Paulo é muito bonita porque nos mostra como viver em Cristo.
No capítulo 2, versículos de 6 a 10, Paulo escreveu: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Esta declaração nos mostra como viver em Cristo e quais podem ser os resultados desta vida em Cristo. Que declaração bonita de Paulo, hein? Paulo nos revela o que temos em Cristo. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojador do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora Paulo começa a tratar do legalismo dos colossenses, que andavam dizendo que, para ser salvo, era necessário ser circuncidado. O conteúdo desta carta assemelha-se muito ao conteúdo da carta aos Efésios. A carta aos Efésios era uma carta circular para todo o grupo de igrejas satélites, e a dos Colossenses uma carta específica para aquela congregação, mas seus conteúdos se assemelham. Um dos ensinos que Paulo escreveu nas duas cartas está ligado a vestir-se e despir-se. Ele disse aos Efésios para se despirem dos trapos da velha vida, ira, ódio, linguagem obscena, mentira, e então se vestirem com as capas da nova vida, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, amor e a paz de Cristo. Nisto as duas cartas se assemelham. Paulo era um rojão espiritual. Quando estudamos suas cartas, ficamos impressionados ao ver o quanto Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não gosto de pensar em pastores superstars, superestrelas. Porque creio que a força da igreja vem de Deus, que capacita os leigos da congregação a quem foi entregue a obra do ministério. Comentei isso com você quando estudamos a carta aos Efésios, mas não podemos desprezar a obra poderosa que Deus fez na vida deste único homem. O teólogo Dwight L. Moody afirmou: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entrega totalmente a Ele. Quando observamos a vida do apóstolo Paulo e seu ministério, percebemos que até agora a vida de Paulo foi o que o mundo viu de melhor nesse sentido. Um dos pontos chaves na vida de Paulo foi a oração. Paulo era um guerreiro de oração. Experimente colocar numa lista os nomes de todas as pessoas pelas quais Paulo disse que orava continuamente. Tenho certeza que você vai se impressionar com o tamanho da lista. Observe como no último capítulo desta carta Paulo exorta os colossenses a orar. Ele escreve: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Observe como Paulo instrui os colossenses a estarem atentos às respostas de suas orações e a serem agradecidos por elas. Em seu livro Experiências com Deus, o autor Henry Blackaby diz que se fôssemos listar todos os nossos pedidos e as respostas concedidas, descobriríamos que nossas experiências com Deus são muito mais do que imaginamos. A oração era um dos grandes segredos espirituais do apóstolo Paulo. Em todas as suas cartas observamos que ele faz referência à oração. Paulo nos mostrou, através do seu exemplo, a importância da oração, assim como Jesus fez. Um dia, os apóstolos se aproximaram de Jesus e pediram que ele os ensinasse a orar. Eles não queriam aprender técnicas de oração, mas queriam saber o que o levava a gastar tanto tempo em oração. Creio que se pudéssemos perguntaríamos a Paulo: o que leva você a gastar tanto tempo em oração, hein, Paulo? Bom, já estamos encerrando o programa de hoje, mas eu deixo um desafio. Compare a sua oração com a oração de Paulo. Tente aprender a orar como Paulo orava. Até o próximo programa.